Hello, pessoal! Estamos aqui para mais uma Love Live Neuroscience. Hoje a convidada é para lá de especial. Vou ligar o Instagram e segura. Só um minutinho. Vou entrar no Instagram ao vivo também. Eu tô muito... Pessoal do Instagram, nós aqui chegamos. Sejam bem-vindos para mais uma Love Live Neuroscience. O grande problema do Insta é que eu não consigo interagir com vocês através de comentários. Então, quem está aí no Insta e quiser correr, seja para o Face ou seja para o YouTube, venha. E já está chegando todos os seus fãs. Olá, aí, Priya, Vera. Olá, pessoal. Boa noite. Que honra, cara. Muito obrigada pelo convite. Marília Albuquerque, consegui, pessoal. E não é porque, é porque ela é uma pessoa muito ocupada. Nas quartas-feiras, então, coisa mais difícil do mundo. Porque a Marília, não sei se vocês sabem, para quem não a conhece, a Marília é professora de um monte de cursos de pós-graduação em neurociência. Os dois que eu coordeno, do qual ela é minha assistente de coordenação desde sempre, curso também de neurociência e psicologia aplicada do Mackenzie. Então, quando ela não está dando curso na Santa Casa, ela está dando aula no Mackenzie. Quando ela não está fazendo uma dessas duas coisas, ela está lá no Instituto Conectomos e ainda na Illumine. A Marília é a pessoa que mais trabalha, né, na história da neurociência atual. A Vera está perguntando se vai falar de neuroplasticidade. Mas, Vera, qual é o tema? O tema é justamente aprendizado de adultos. Ela vai ter que falar hoje de neuroplasticidade. Então, pessoal, é isso. Tem 25 pessoas te acompanhando no Face. Olha, o pessoal é pontual, hein? Aqui o negócio é isso aqui. Live é live. Que Tem ótimo. bastante gente no Face, menos no YouTube. Mas lá no Instagram são 13 esse exato momento. Então, toma lá da cá, agora umas 40 pessoas. Opa! Quase. E subindo. Não esqueça que hoje é feriado. Então, bom, para começar o jabá, que eu não posso deixar de falar, vamos lá, bom? Semana que vem, já na segunda-feira, todos os cursos online do Instituto Conectomos entrarão em Black Friday. Inclusive um curso do qual a Marília Albuquerque, que é professora também, o curso Neurociência Aplicada à Educação, que é bastante focado em educação de crianças e adolescentes, né, Mar? Eu, a Marília, a Luciana Costa, e é um curso em 5 módulos, onde a gente trabalha todos os conceitos fundamentais para o aprendizado de neurociência para professores. E a gente sabe fazer isso, né, Mar? Opa! Nós estamos já indo para a 7ª turma da pós-graduação em neurociência aplicada à educação. As inscrições estão abertas lá no site da Santa Casa. Boa! O pessoal tudo te comemorando aqui, ó. O André Rios chegou. O André Rios também está envolvido até o último fio do cabelo dele com o que a gente vai falar hoje. Com certeza. Renata, Andréia, todo mundo por aí. Adriana, Silveira. Né? Adri. Show de bola. Então, seguinte, vamos começar, senão ficar gastando nosso tempo aqui. Sabe como é que é? A Marília é praticamente um cometa Halley. Então, vamos aproveitar ao máximo. Já que só está perguntando se a gente trabalha com competências socioemocionais. Sim, e muito. Está lá no curso de Neurociência Aplicada à Educação, tem uma discussão específica sobre isso, mas a gente trabalha isso nos cursos de pós-graduação, trabalha isso dentro da educação inédita, uma coisa que a gente faz bastante. Mas hoje o tema é educação de adultos. Também tem a ver, né, com desenvolver soft skills em adultos. Com certeza. A gente pode encostar nisso um pouquinho. E o Rafael já está fazendo o jabá dele ali, ó. Diz que você vai estar com você na formação dele em janeiro. Verdade. Isso aí, Rafael. Rafael contratou a Marília agora em janeiro para participar lá de uma abordagem que ele está entregando um pouquinho de neurociência para eles lá também. Perfeito. Contar um pouquinho como o cérebro funciona. Isso aí. Bom, Marília, me conta uma coisa. Vamos para começar. Qual que é a diferença entre educação de criança e adolescente e educação de adulto? Por que a gente tem que destacar a educação de adulto desse cenário para poder falar sobre? Esse é um assunto que, puxa, me encanta. É o que a gente costuma fazer, é o que a gente faz nos nossos cursos, mesmo porque a gente trabalha com adultos e também nas formações que a gente faz no corporativo. É muito importante falar com os adultos a respeito do por que de fato eles precisam saber daquele assunto, o que eles vão saber,
criar um mecanismo para que as pessoas consigam se conectar com elementos que já fazem parte do repertório delas. Então, a primeira coisa, dizer o porquê que a gente está trabalhando aquele assunto, por que aquele assunto é importante, como a gente entende aquele assunto na trilha de desenvolvimento dela e do aprendizado dela, é fundamental. Que, né, a gente pode pensar nisso como uma metacognição. Então, pensar no processo do aprendizado, isso é muito importante, principalmente para adultos, porque a gente tem uma quantidade muito vasta de conhecimentos e de conteúdos e de informações disponíveis hoje, e quando a gente consegue conectar essas informações com elementos que são do dia a dia, do repertório dessa pessoa, e traz ali uma necessidade de aplicabilidade, a gente consegue conectar isso com o aprendizado de adultos. Isso não é de todo desimportante na história da criança, mas eu acho que tem um aspecto importante aqui, quer dizer, que a criança, apesar dela ter o seu repertório, e para a criança é muito importante que a gente saiba onde ela está para poder levá-la até o outro, precisa conhecer a base do conhecimento. Aqui o tema é um pouco mais amplo, porque o adulto ele pode aprender sobre muitas coisas. E a nossa atenção e a nossa capacidade de aprendizado é limitada. Então ele tem que fazer escolhas. E como é que você vai fazer ele escolher exatamente aquilo que você quer que ele escolha? Né? Dentro do cenário de aprendizados que ele pode ter. Às vezes, uma pessoa dentro de uma organização ela pode escolher aprender como é que ela ludibria um sistema, inclusive de aprendizado. A gente viu, eu passei isso minha vida toda como professora, né? Tem aluno que prefere gastar mais tempo preparando o jeito que ele vai fazer para colar na prova do que estudando. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que para mim sempre foi bastante curiosa. Tipo, o cara gasta o mesmo tempo que ele poderia estar estudando, ele gasta para fazer uma cola ou para combinar como é que vai ser feita a cola, para articular ali uma coisa, né, toda engendrada e tal. E sem a menor certeza se aquilo vai dar certo ou não, né? Porque, em geral, não dá. Certo. E de alguma forma já é um momento de preparação, né? Sim, então, e tipo, já podia estar estudando, né? Já podia estar envolvido com aquilo. E a gente vê nas organizações, às vezes, as pessoas também tentando descobrir um jeito de não ter que aprender aquilo e ainda assim performar, sabe? A gente vê muito isso. A pessoa ela acha que ela precisa de um certificado para pôr no currículo e não do conhecimento para efetivamente usar na hora que ele precisa usar. Então, a gente precisa conseguir quebrar essa dinâmica. E para quebrar essa dinâmica, a gente precisa apresentar esse novo conteúdo de uma maneira que o indivíduo perceba de cara que ele está evoluindo por causa daquele conteúdo. Ele tem que ter essa percepção de progresso, né? Perfeito. Como é que a gente pode fazer isso? Isso é uma questão bem interessante. Eu acho que quando a gente consegue encantar esse aprendiz, quando a gente consegue dividir com ele um pouco do processo mesmo de metacognição, para que eles se sintam para que eles possam serem gestores mesmo do próprio conteúdo que eles estão aprendendo, do próprio conhecimento, do processo de aprendizado, eu acho que a gente consegue trazer essa perspectiva para próximo. E tem uma outra coisa importante, cara, não dá para a gente pensar que o aprendizado ele acontece assim, do nada. A gente precisa de consolidação desse aprendizado, a gente precisa de fortalecimento das conexões. Não adianta nada a gente adquirir uma informação que veio por meio de um treinamento, de uma palestra, ou mesmo por meio de uma leitura, sendo que a gente não consegue fazer uma... Só um minutinho. Não, pode continuar. E a gente não consegue isso de fortalecimento desse novo conhecimento. A gente precisa praticar esse novo conhecimento. Então, se a gente não faz isso do ponto de vista... Agora pensando um pouco do ponto de vista neural. Se a gente fala um pouco do mecanismo neural, porque o povo aqui gosta de neurociência. Legal. Fala do mecanismo. Perfeito. Se a gente não fortalece essa sinapse, porque o nosso aprendizado ele está nas nossas sinapses. Se a gente não fortalece essa conexão, esse conhecimento ele não se consolida como uma memória de longa duração. E a gente fica com a efemeridade de uma memória de curta duração, que talvez nem será consolidada.
né? Então, a gente precisa trabalhar com essa ideia de que os conhecimentos, os novos conteúdos, eles precisam ser praticados. A gente precisa estudar, precisa aplicar isso em tarefas do dia a dia para que a gente, de fato, possa fortalecer essas conexões, que a gente possa fazer com que essas redes, de fato, representem aquele novo conhecimento. Qual a diferença que tem entre uma pessoa que gosta de cinema, que curte o cinema, que sabe o nome do diretor, que sabe o nome dos atores, que sabe o ano que aquele filme foi filmado, ou alguém que gosta de música, que sabe daquela banda, que sabe quando que aquele CD foi gravado, que conhece a história, a discografia e tal, e alguém que tipo, você pergunta, você viu tal filme? A pessoa fala, acho que sim, não lembro bem. Como é que essas coisas acontecem? Qual a diferença que tem entre isso e aquilo? É inteligência? Não é? A gente pode pensar nisso como um processo de basicamente quanto a pessoa está inteira naquele processo de aprendizado, quanto ela se entrega para aquele conhecimento, quanto ela de fato busca comparação, coragem em outros. Então, quando eu digo para você que eu gosto de um determinado estilo de música, ou de filme, ou de um diretor específico, eu automaticamente faço comparações com outros elementos que eu já conheci na vida. Então, o adulto, principalmente, ele vem para um processo de aprendizado com muitos, ele tem muitos outros conhecimentos, ele é detentor de muitos outros conhecimentos. Então, o repertório é muito vasto. Então, quando a gente se entrega de fato a um assunto, a uma área, e você mergulha de cabeça nesse processo, além de você aumentar a sua motivação intrínseca em todo esse processo, você também faz comparações com elementos que você já conhecia. Você ancora essas informações em redes que já estavam pré-estabelecidas. Até para dizer se eu gosto mais de um determinado diretor, de um determinado filme, ou de algum estilo, ou de algum cantor específico. Porque para eu recuperar uma informação, o que é que precisa ser feito do ponto de vista neural? Tipo, se agora quiser lembrar de um livro para te falar, o que eu tenho que fazer aqui dentro para recuperar essa informação? Você vai ativar algumas sinapses que foram, de algum jeito, foram articuladas no momento em que você formou aquela memória. Então, você vai ativar algumas redes específicas para que você consiga trazer aquela informação. Você vai reconsolidar, inclusive, aquela memória que você tinha. Quando eu for lá ativar, de uma certa forma, eu estou novamente aprendendo. Porque você está mobilizando algo que você já tinha no cérebro. Então, enquanto eu estava lendo o livro, eu várias vezes olhei a capa, li o nome do autor e correlacionei o nome do livro com o conteúdo e fui fazendo analogias, fui falando sobre isso com as pessoas. Isso vai significar que eu vou ter mais redes a respeito desse livro? Você vai fortalecer, você vai criar uma rede mais fortalecida com mais sinapses ativas e fortalecidas naquela rede. Então fica mais fácil eu evocar. Então, quanto mais a gente, de fato, repetir a informação, maior é a chance da gente evocar essa informação. Mas repetir também pode significar memorizar. Qual que é a diferença? Então, quando a gente pensa em memória, a gente precisa pensar na memória como um processo. Então, a gente tem 3 principais etapas no processo de memória, que é o aprendizado, quando você se conecta pela primeira vez com aquele tipo de informação. Você tem a consolidação e você tem a evocação. Para que você possa se lembrar de algo, você precisa ter aprendido, ter consolidado e, portanto, fazer a evocação dessa informação. E quanto mais a gente repete esse tipo de experiência que você viveu, maior a chance de você fortalecer o seu circuito. Então, a gente pensa na memorização como a única etapa do processo da memória. Não, a gente tem várias etapas. E essa história que a gente imagina como decoreba, que a gente tem até uma impressão ruim desse termo, não deixa de ser um fortalecimento, quando você repete conexões. Então, isso é importante para o processo. Mas não que a gente olhe para esse processo como memorização ou decoreba. É um processo de memória, que é um grande guarda-chuva de várias etapas. Joia. Então,
seria um bom recurso a gente usar a repetição, só que uma repetição que não seja enfadonha? Com certeza. Como é que a gente consegue fazer isso? Quando você ensina uma coisa que é do teu cotidiano, quando você tem que ensinar um negócio árido, como o LTP, Long Term Potentiation, você pode aproveitar, inclusive, explicar o que isso é para eles, que está diretamente associado com formação de memórias. Mas quando você tem que explicar isso, essa repetição, para que ela não seja enfadonha, mas ao mesmo tempo ela seja uma repetição. Por exemplo, na minha prática com os alunos, esse é um conceito que eu, em geral, divido com os alunos, compartilho. É um conceito que foi estabelecido pelo Kandel, um dos nossos grandes mestres aí da neurociência, e que fala um pouco sobre o fortalecimento das conexões sinápticas, e foi assim que ele entendeu o mecanismo molecular de memória. Dentro das minhas aulas, para que eu possa levar esse assunto para as pessoas, primeiro, eu faço um tipo de provocação. Se você pudesse escolher uma molécula, uma proteína, uma parte da célula, o que você seria? E a pessoa já fala, como assim? E aí eu já causei um estranhamento. Falo, como assim? Eu vou ter que escolher? Não, talvez, então tá bom, eu vou ser um cálcio. A outro vai ser um receptor, o outro vai ser um neurotransmissor. E a gente faz um processo de representação. Quando eu tenho mais tempo com as turmas, né, em geral eu consigo trabalhar. Então eu tenho uma representação teatral mesmo. Então a gente representa o processo de sinapse de glutamato, por exemplo, que é um neurotransmissor, e eu faço o fortalecimento dessa sinapse. Caso eu tivesse uma turma, o dobro dos alunos, a gente teria aumentado o tamanho da membrana, aumentado a quantidade de neurotransmissor, de receptores, e para eles esse é um momento que é completamente diferente das experiências vividas, e eles saem dali falando, nossa, talvez eu nunca mais esqueça que o cálcio é parte desse processo. Então isso tem dado certo com as turmas e tem ficado uma estratégia bem legal. Mas além disso, no dia da aula, essa é a forma como eu levo esse assunto. Mas eu peço para que eles façam uma representação disso, uma representação artística. Então não precisa se preocupar com as habilidades artísticas ou mesmo com os recursos. Então, se a pessoa pegar uma folha em branco e fizer um desenho daquele processo, são do que a gente viveu em aula. Veja, isso é uma repetição completamente diferente do que uma repetição se eu pedisse para que eles escrevessem sobre. Então, não deixa de ser um processo de repetição um pouco diferente e que está repetindo o quê? Aquela sinapse. Aquelas sinapses que, para eles, significam o processo de formação de memória, do ponto de vista do conteúdo. A gente teve, quando eu dou a disciplina de princípios de neurociência, eu peço em algumas turmas que eles entreguem um trabalho fazendo também uma representação sobre os conteúdos que foram apresentados. E aí uma das professoras do Sabin, que é uma turma que a gente tem exclusiva dentro do Albert Sabin, ela pegou a turma dela de dança, os alunos dela de dança, e da escola, e fez uma coreografia representando o potencial de ação. E aí não só ela aprendeu, não filmou, passou para a sala, como quantos alunos dela de dança ficaram interessados em saber o que era neurociência, e ela acabou explicando potencial de ação para os alunos dela do ensino médio. Quer dizer, eu achei tremendamente divertido, porque isso é um jeito das pessoas recuperarem informação, porque ela está repetindo de formas variadas. Exatamente. A gente tem vários canais para que a gente possa interagir com a forma de aprendizado dos indivíduos, né? Então, se a gente conseguir levar as informações de diferentes formas, pensando em repetições, mas que não sejam repetições chatas, enfadonhas, que não entrem naquele processo de estou memorizando essa informação, eu consigo ter uma eficiência no meu processo de aprendizado e de consolidação e de evocação, pensando numa forma mais lúdica. E aí você pensa, para crianças isso é algo relevante, para os adolescentes? Poxa, mas para os adultos também. Todo mundo gosta de se divertir aprendendo. Todo mundo gosta que o processo seja leve. E esse é um dos principais pontos. Independente se a gente estiver dentro de uma sala de aula, se a gente estiver numa empresa, fazer isso e levar uma experiência andragógica é fundamental, né? Ó, tem pergunta para burro aqui já. Nossa, eu vi algumas pessoas dizendo, eu fui o cálcio, eu filmei, eu fui... A pessoa, ela não só ela lembra, como ela sabe quem ela foi. Pô. Imagina como é que... Eu uso uma experiência muito interessante, que é um vídeo, já me viu fazer isso?
É um vídeo de uma clínica americana, onde tem vários casos de vários pacientes e várias histórias. Então, tem a história do médico, tem a história da enfermeira, tal. É um filme que está falando sobre empatia. Então, eu boto eles para assistirem e eles acham que eu estou querendo falar de empatia. Certo. E aí vem, tá? Aí terminou o vídeo, eu falo, pessoal, então tá. Qual é a história dessa pessoa? Eu mostro um dos slides. A pessoa fala, tal coisa, e outro, tal coisa, e outro, tal coisa. Esses personagens num vídeo de 3 minutos. E se eu pedir para escreverem, eu já fiz essa experiência também, recuperam cerca de 17 das 20 histórias. Uau. Né, pedindo para a pessoa evocar naturalmente. Se eu mostrar o vídeo uma segunda vez, a evocação vai a 20. Quer dizer, 100%. Eles simplesmente recuperam 100% das histórias. Num vídeo de 3 minutos e meio. Quer dizer, eu sou capaz de aprender a história de 20 pessoas em 3 minutos e meio. Por quê? Eu dinamizei a minha relação por causa justamente do fenômeno emocional. Isso até é uma pergunta que a Irene está fazendo aqui, qual a importância do processo emocional. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente fala em emoção, imediatamente as pessoas pensam em serem tocadas afetivamente pelo conteúdo. E não é isso. Porque emoção não é isso, isso é sentimento. Exato. Emoção é uma reação específica do cérebro, marcando aquelas conexões sinápticas com uma valência adicional para que o sistema todo dê mais atenção para aqueles circuitos do que para outros. Né? Por exemplo, eu tenho uma sinapse de glutamato acontecendo aqui e eu tenho uma modulação de uma outra sinapse de dopamina. Por quê? Porque de algum jeito aquilo teve uma relevância. E aí há um fortalecimento nessa sinapse. Perfeito. É uma questão efetivamente química. Não é tipo, porque emocionou, porque gostou, porque não sei o que tal. Isso é assim. Acontece que a Irene queria que diferenciasse isto para crianças e adultos. E é fundamental, porque a criança se emociona muito mais facilmente. Porque ela é curiosa. Porque tem um monte de coisa que ela ainda não conhece. É fácil você encantar uma criança. É fácil você fazer uma criança achar curioso. Já o adulto já tem um certo enfadonho sobre a vida, né? Já tem uma coisa meio, isso eu já vi. E o adulto está querendo muito descansar, o adulto está louco por entretenimento, ele está louco por relaxar. Enquanto a criança, ela quer agitar, ela quer fazer. Então, se você fomentar a ação na criança, ela vai embora. Uhum. O adulto, às vezes, você propõe, ele faz assim para você. Você precisa Você tem que tirar o cara daquela anedonia, né, que tem a ver, inclusive, com todo o processo de aprendizado da vida dele. Sim. Que sempre foi muito passivo, que sempre foi uma expectativa de receber, olha, é isso que você tem que saber, agora você faz aqui nessa prova, você vomita aqui nessa prova e tal, que é um processo... Uma perspectiva de um professor muito centralizador. Né? O que a gente tem que levar para o ensino da andragogia é um professor como mediador. Como um tutor ali no processo, como um mediador do processo. E aí, falar em metodologia ativa não está só ligado ao fato de fazer a pessoa fazer alguma coisa. Não é isso, metodologia ativa. Vou tirar a pessoa da inércia. Não é isso. Aí faz a pessoa ficar pulando. Não resolve nada. É mais do que isso. É fazer com que a pessoa efetivamente consiga o seu interesse, que a motivação vire atenção, entrega, sempre está de flow. Que eles se sintam provocados, né? A Cida está falando que lembrou da Batalha Naval. Batalha Naval, todo mundo se diverte, porque parece competição, mas ao mesmo tempo é colaborativo, e aí tem um negócio que você ainda tem uma sorte, porque a sorte ela traz um elemento emocional novo, e você traz tudo isso. Você está gamificando? É uma gamificação, mas que não está pensando em recompensa. A recompensa é o próprio ato em si. É estar ali, né? É o processo de aprendizado, é eles se sentirem potentes no processo de aprendizado deles. O André está falando, cara, um engano dos treinadores é pensar na emoção apenas na entrega do conteúdo. A emoção precisa ser considerada em todo o processo de aprendizagem, antes mesmo do treinamento começar. Quer dizer, o pre-work que você manda, o e-mail que você manda, a gente no Instituto Conectomos, quando tem a turma lá, de qualquer um dos nossos cursos, que a gente manda o e-mail, a gente já manda convidando a pessoa para se divertir, né? Ao invés de falar, olha, vai ter que acordar cedo, vai ter que vir, 8 horas, tal. A gente fala, chegue 10 minutos antes para tomar um café com a gente. A gente fala, não vai atrasar. Esses são detalhes que mudam a emoção da pessoa. Ao invés de você falar assim, olha, não pode chegar atrasado, porque chega atrasado,
chega 10 minutos antes para tomar um café com a gente. Você já está dando um recado, só que você está trazendo uma leveza, você está trazendo uma relação para o processo, que é o que a gente espera, porque, para mim, pelo menos, conhecimento é diversão. Sim, né? exato. E se a gente não olhar isso dessa forma, com essa curiosidade, com essa alegria, com essa leveza, a gente fica enlouquecido, que fala, eu vou ter que perder tempo aprendendo alguma coisa. Eu acho isso, para mim, é uma coisa mais maluca do mundo, porque toda vez que eu aprendo alguma coisa, eu fico eufórica, né? Sim. Eu tive 6 dias agora em São Luís do Maranhão para conhecer de índio. Vou ficar um pouquinho índiozinho agora. Que linda. É de jiboia. E aí, cara, a quantidade de coisas que eu aprendi sobre a cultura do Maranhão, sobre as pessoas, sobre o jeito de viver. Aí tinha outras pessoas comigo lá, assim, tipo, você comeu não sei o quê. Você, no sentido do entretenimento só, sabe? Eu andei de não sei o que lá e tal. Só, você perguntou para as pessoas, você entendeu como é que é a cultura e tal. Não olhei para isso, não estava interessada nisso. Então, para mim, fica vazio aquele momento. Para mim, é a minha visão de mundo. Eu tenho que estar lá, eu tenho que estar perguntando, tenho que estar aprendendo, estou querendo saber. E quanto mais inteira você estiver no processo... A coisa mais fácil do mundo é você me ensinar alguma coisa, porque eu fico super atento e tal. Mas isso é uma característica pessoal. E a maior parte das pessoas, especialmente no ambiente ou da escola, ou da faculdade, ou o ambiente corporativo, não estão felizes. Elas estão integradas, elas não estão fazendo aquilo porque elas querem, elas estão obrigadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar em educação de adultos é mudar essa emocionalidade. Perfeito. É mudar esse drive. Esse é o primeiro. É quando o aluno chega para ter aula, você fala assim, caramba, cara, vem se divertir. Eu me lembro que no curso de formação de professores em Linhares, eu comecei minha fala dizendo que eu sabia das dificuldades e da distância que existia entre as ciências biológicas e as ciências humanas, mas que eu queria convidá-los para uma dança, né? Como se fosse uma dança que a gente não sabe muito bem qual é o ritmo, a gente não sabe bem se a gente dança bem juntos, mas só tentando dançar que a gente já conseguiu resolver isso. E até hoje as pessoas usam essa referência, né? Tipo, a gente continua dançando neurociência e tal, porque ficou uma casa de viver de uma outra forma, fazer um aprendizado de uma outra forma. Exato, né? Tem uma proposta vivencial mesmo, né? Eu acho que vivenciar essa experiência do processo, do conhecimento, é algo que pode ajudar a motivar esses adultos, né? Trazê-los para perto. Eu queria discutir uma outra coisa, Mark, diz respeito a um conceito que eu acho difícil da gente lidar com ele, que é um certo conceito de utilitarismo. Tipo, eu aprendo o que eu vou usar, eu aprendo que tem aplicação prática. Eu sou muito refratária a aderir a esse conceito plenamente. Até porque eu, Carla, não aplico isso na minha própria vida. E eu posso dizer que boa parte dos meus benefícios em conseguir fazer as coisas que eu faço, em pilotar as empresas, em fazer tudo isso acontecer, tem a ver com o fato de eu estar aberta a qualquer tipo de conhecimento. Sobre muitas coisas diferentes, de pessoas diferentes, leio sobre coisas diferentes e tal, e nunca fico me perguntando se aquilo vai ser útil, se eu vou usar em algum lugar. O que você acha sobre esse utilitarismo? Eu acho que isso tem um pouco o tom desse momento, dessa sociedade contemporânea que a gente vive, né? As pessoas estão em busca de aplicabilidades. Então, eu acho que isso pode ser um gatilho para você começar o processo de desenvolvimento da motivação daquele adulto, mas que isso não pode ser o fim, não é a finalidade do processo do aprendizado. É que ele precisa olhar para aquilo e construir um repertório maior do que simplesmente aplicabilidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa no ensino formal, então, em geral, por que eu preciso aprender tal coisa? Existem alguns tipos de conhecimento que você precisa ser exposto àquele tipo, para que, inclusive, você possa criar conexões, criar circuitos que deem substância, deem substrato, para que você possa ampliar o processo de aprendizado. Né? Então, partir de um conhecimento mais concreto para que você possa, de fato, abstrair.
Mas no ensino de adultos, em geral, esse tom ele fica sempre muito recorrente. Para onde eu vou usar isso? Então, talvez essa seja uma forma de começar uma conversa, mas isso não deve ser o tom da experiência educacional, da experiência do processo. Mesmo porque um conteúdo, quando eu tenho um repertório de vida, eu enxergo uma aplicabilidade. Talvez pessoas que venham com outras bagagens, com outros repertórios, possam olhar para aquele conteúdo e conseguir propor soluções para outros problemas. E se a gente limita dizendo que a aplicabilidade é especificamente aquela, você inclusive limita o alcance daquele conteúdo. Né? Então, eu acho que pensar nesse processo como uma experiência, como algo que deve ser de fato uma descoberta, eu acho que é um pouco o tom dessa motivação intrínseca para o aprendizado. Né? Pensar que a gente sempre pode aprender e que aquilo pode, com certeza, se ancorar em redes que a gente já tem e que a gente pode dar para algumas soluções mais criativas e mais inovadoras. Em geral, pessoas que são criativas, que têm um quê de inovação muito forte, são pessoas que se propõem ao novo, que se propõem a diferentes formas de aprendizado. E eu costumo dizer também o seguinte: se alguém já está disposto a te ensinar alguma técnica, é porque ela própria não pode mais se beneficiar do ineditismo. Né? Se você vai comprar um livro de alguém que vai te ensinar como vender milhões, eu acho muito esquisito que essa pessoa tenha que ter feito um livro. Se ela está vendendo milhões, precisa escrever um livro. Escrever um livro é uma coisa chata. Escrever um livro tipo Como Ganhar na Loteria. Eu não consigo entender por que alguém escreveria um livro desse. Porque se a pessoa sabe como ganhar na loteria, o que ela deve fazer é ir lá ganhar na loteria, certo? Sim. Não faz muito sentido. Então, se alguém montar um curso para te ensinar alguma coisa, é porque o ineditismo daquele conhecimento já não é mais uma vantagem competitiva. Uhum. Entendeu? E aí você vai receber sempre tudo que alguém já fez. Você nunca vai ter alguma coisa que é sua, que você criou, que você com base consegue... na sua própria Exato. Formação de pensamento. Exato. E aí, deixa eu só ver o nome dele aqui, o Jackson Andrade, ele já tinha feito uma outra pergunta anteriormente que a gente não respondeu, mas eu vou dar atenção para essa aqui agora. Ele fala sobre que esse utilitarismo é muito presente na indústria 4.0, e aí eu vou discordar de você, Jackson, porque o que eu tenho percebido é que justamente quando a gente tem uma da automatização ou da automação num nível muito alto, por conta da inteligência artificial e tudo mais, justamente aquilo que pode ser preditivo ou predito, né? Que pode ser predito, previsível, a partir de um reconhecimento de um padrão, o computador vai fazer, a IA vai fazer. Nós estamos na porta da IA forte, onde ela reconhece padrão e faz uma entrega. Onde é que o ser humano vai ser essencial? Aonde conhecimentos que nunca foram correlacionados antes possam ser correlacionados dentro daquele único cérebro. Porque o cara tem um repertório, tem uma vastidão de conhecimento que só ele é capaz de fazer aquela integração daquele jeito. Isso é a grande qualidade de um ser humano. Só ele viveu as experiências daquele jeito, daquela forma. Então, quando eu digo que uma pessoa ela não existe, que ela fala, ninguém é insubstituível, eu acho isso enorme. Para mim, ninguém é substituível. Porque do jeito que é a pessoa, do jeito que ela pensa que ela é só aquela. Sim. Se isso é bom ou se isso é ruim, é outra coisa. Certo? Ser aquela pessoa é bom ou é ruim, isso é outra coisa. Agora, só ela vai conseguir ser daquele jeito. Então, acho que isso tem uma importância muito grande para a educação hoje. Porque a gente não tem que ficar pensando tipo, para que serve. Né? A Florence falou assim, imagina isso na física. Imagina se a gente não for capaz de compreender como que é o pensamento que a física propõe. Qual é o modelo de pensamento que a física propõe. A gente simplesmente perde uma enorme capacidade de raciocinar sobre as coisas. Porque não é saber o que a física fala, mas é saber o que o pensamento que a física construiu nos trouxe de recurso. Isso é super importante. Então, isso não tem nada a ver com aprender sobre a inércia. Tem a ver com, como é que o cara percebeu o que significa pensar sobre a inércia, que é uma coisa absolutamente abstrata. Com certeza. Nunca uma pessoa com apenas com a sua observação
sem a ciência por trás, teria percebido, por exemplo, por que um objeto mantém um movimento numa determinada situação. Uhum. Eu não saberia compreender isso se não entendesse força, vetor, trito. E aí isso está diretamente associado a como é que você usa essa forma de pensar em outros elementos. Sim. E são muitos os exemplos. A gente está o tempo inteiro falando sobre isso, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tem que pensar em aprendizado de adulto como um enriquecimento mental do adulto, inclusive de recursos de pensamento. E isso é que vai fazer a diferença mesmo. Quando a gente fala em talentos, né? Top talents, isso aqui tal, que as pessoas falam muito sobre isso. Não, o que é um top talent? É alguém que tem um monte de repertório, não de conhecimento, mas de modelo de pensamento. Concorda comigo? Concordo. E quanto mais a gente for exposto a diferentes modelos de pensamento, maior o nosso repertório de padrões. E mais rápida também são as nossas tomadas de decisões. Sim. Né? Então, sim. A gente consegue, inclusive, dar conta também um pouco dos nossos vieses cognitivos, quanto mais a gente criar modelos e padrões e pensar sobre esse processo. Né? Eu acho isso importante. Bom, então, para a gente já indo para os nossos finalmente, Mazinha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você tem adaptado a neurociência quando você vai construir efetivamente, quando você pensa hoje, por exemplo, hoje você tem um papel muito importante dentro do Estudo Conectomos, que é lapidar conteúdos para colocar isso em cursos, em modelos de cursos. Você tem pensado e feito essa balança entre essa necessidade do utilitarismo, com o conhecimento mais básico, para fazer essas trilhas de conhecimento, nessa nossa prática aí de montar curso de extensão, montar curso de pós-graduação, que é o nosso dia a dia, até mesmo as abordagens que a gente faz nas empresas, né, com workshops e tudo mais. Essa é uma questão... Quais são os pilares, né, que você está usando como construção? Sim, uma das questões principais é considerar a experiência do nosso aprendiz. Então, pensar qual é o repertório que ele tem, qual é a motivação que ele tem para o aprendizado, qual é a orientação que ele tem para esse processo de aprendizado. Para que a gente possa deixar isso muito claro quando os cursos, palestras ou todas as atuações que a gente tem, quando essas atuações vêm à tona, quando a gente consegue fazer de fato esse processo de trazer a consciência de fato a trilha do conhecimento desse indivíduo. Então, é pensar um pouco quem é essa pessoa, qual é o nosso público específico, como a gente consegue atingi-lo de uma forma que traga prazer, que traga um encantamento no processo do aprendizado, como a gente consegue se aproximar, quebrar algumas barreiras, e quebrar barreiras não são só simplesmente que as pessoas gostem da gente, que as pessoas se sintam instigadas, provocadas, às vezes um pouco angustiadas com todo aquele momento, e aí quando você consegue levar o conhecimento a partir desses princípios, você de fato conquista aqueles indivíduos, né? Porque você consegue falar a língua deles. Né? Então, acho que esse é um pouco o norte aí que a gente vem seguindo, que eu venho basicamente usando para pensar conteúdo, para pensar cursos e levando isso também para as aulas. Muito bom. Como tem sido a experiência com os professores? Os professores de ensino básico, de ensino de adolescentes, o ensino médio. Como é que você tem pensado em ciência? Como tem sido essa transformação? É algo muito, muito bacana, porque quando a gente começa o curso, a gente apresenta e faz toda uma alfabetização neurocientífica, as pessoas ficam assim, puxa, será que era isso mesmo? Será que eu estou no lugar certo? E aí, quando a gente vê as turmas se formando, eu percebo a potência daqueles indivíduos usando recursos baseados em evidências científicas. Então, é muito, muito gostoso, muito gratificante ver todo esse processo de potência, de empoderamento, de fato deles perceberem que eles estão no lugar deles, no lugar de fala, que eles precisam levar aquilo para as outras pessoas, porque é só assim que a gente, de fato, contribui para um movimento revolucionário dentro da educação. Então tem sido uma experiência muito gratificante e algo que tem assim, me encantado dia a dia. Então eu não consigo hoje pensar na minha experiência como professora sem pensar nesse público que me encanta e que faz com que eu pense, repense
e proponha coisas diferentes e continue pensando em estratégias que possam empolgá-los e interessá-los. E aí me conta, você acha que treinadores, as pessoas que trabalham com educação de adultos, poderiam se beneficiar também de um conhecimento neurocientífico mais arrumadinho, mais elaborado? Como é que você vê isso? Com certeza. A gente, inclusive, tem uma proposta em que o André Rios e eu somos professores, um curso que é de neurociência aplicada à educação de adultos. A ideia é proporcionar, em 16 horas de curso, proporcionar para esses indivíduos uma experiência andragógica, para que a gente possa pensar sobre todos os princípios da andragogia, para que a gente possa considerar os preceitos necessários para que a gente possa, então, levar a neurociência aplicada para esse tipo de educação de adultos. Então, a gente... Esse curso vai ser agora ainda esse ano, né? Em dezembro. Olha, pessoal, no dia do meu aniversário, hein? Como assim? Vai dar aula no dia do seu aniversário? Na véspera. Ah, bom. Então dá para levar bolo. Vai ser no dia 14 e 15 de dezembro. Deixa eu pegar aqui o link desse curso para quem tiver interesse. Eu sei que parece estranho, né? Fazer um curso no final do ano, mas eu acho essencial que você não fique deixando tudo para 2020, sabe como é que é? Exato. Então aproveita que o que é? 12 horas? 16 horas? Com o André. Horas. Parece que tem, antes do curso, tem uma conversa com o André, não é isso? Quer falar um pouquinho do André? Quem o André é? O André Rios, ele já fez uma live com você também. O André, ele é um dos egressos da nossa primeira turma de Neurociência e Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações. Ele fez o TCC dele considerando, então, os princípios da andragogia. Tem uma vaga com treinamentos e vem trabalhando no ambiente TID já há mais de 20 anos. Então, é algo que uma pessoa que vem a contribuir muito para esse cenário. E eu entro nesse curso com uma participação específica para levar a neurociência, para contar um pouquinho como o cérebro funciona, como a gente pode pensar em desenvolver todo esse aparato metacognitivo dos adultos para que eles se preparem para uma experiência andragógica, para que eles possam preparar experiências andragógicas para o seu público. Então, contar um pouco sobre emocionalidade, contar como o cérebro aprende, falar um pouco sobre sinapses, sobre redes, sobre circuitos. Então, essa é um pouquinho a cara do nosso curso. E eles vão sair desse curso com uma proposta de aplicabilidade de todos esses princípios que eles tiveram contato, conhecimento, com fundamentação da neurociência, para que eles possam... Então, eu acho que é um produto e um curso incrível e que vai agregar muito no processo de desenvolvimento dessas pessoas. Joia. Então a Angélica perguntou, não, foi a Renata que perguntou se esse curso entra na Black Friday. Renata, esse curso já está com preço ótimo, já está com desconto no site, a gente está com 30% de desconto. Esse desconto é desconto de lançamento, todo curso no lançamento a gente faz isso. Então, é imperdível. Para quem perguntou, a Mara Lúcia perguntou se vai ser online, a gente tem um curso online que chama Neurociência Aplicada ao Treinamento e Desenvolvimento, que vai entrar na Black Friday. Então, já na segunda-feira que vem já está com preço especial de semana, né, de Black Friday. Mas essa turma, que é a turma inaugural, vamos dizer assim, desse curso, ela conta com um preço muito especial, justamente porque a gente sabe que as pessoas ainda não conhecem o curso e que precisam começar esse boca a boca do André junto com a Marília. Mas eu acho que vocês devem se envolver. Vai ser uma turma pequena, obviamente, todo curso que está sendo lançado é uma turma pequena, então quem aproveita, né, esse lançamento e vem para essa primeira turma sempre está ganhando, porque tem os professores aí numa turma menor e está justamente aproveitando essa experiência do início desse trabalho e tal. E a ideia é que seja mesmo uma experiência intimista, para que a gente possa aprofundar de fato nos conceitos. Muito bom. Então, esse é um pouco o tom do curso que a gente vai apresentar agora em dezembro. Quem está aí no Instagram, que não recebeu o link, visita lá o institutoconectomos.com.br e dá uma olhada no curso Neurociência Aplicada à Educação de Adultos, com a Marília Albuquerque e o André Rios. Pessoal, vamos ver se eu consigo trazer ela agora com um pouco mais de frequência, né? Tem que contar do curso de Neurociência e Arte, que vai sair para o ano que vem. Vai sair? Vai sair.
Pode contar você, então. Pessoal, ano que vem, esse já é uma ideia já de algum tempo. A ideia é levar um pouco, fazer uma aproximação entre neurociência e arte. Então, propor um diálogo entre, de fato, algumas questões específicas, pensando um pouco sobre as experiências visuais, auditivas, somestésicas, olfativas. Então, fazer um pouco essa junção entre neurociência e arte, essa ideia para um curso que vai acontecer ano que vem. Ainda não temos data específica, mas em breve isso já estará no ela site. está um tempão aqui me enrolando com esse curso, porque ela já deu esse curso em outro lugar, que eu não vou falar onde é, e não traz para o Instituto Conectamos. Mas ela tem que vir aqui mais vezes, né? O Reinventando Vendas está sim, viu? Ele já está, inclusive, se eu não me engano, com o link de Black Friday já operando, tá? Dá uma olhada lá no site, mas com certeza semana que vem online com preço promocional de Black Friday. Não percam. Olha a Nívia aí já falando. Opa, a Nívia é uma aluna. A Nívia está um tempão comentando, já mandou beijo, já estava lá enlouquecida. E Nívia, a ideia é falar um pouco do Stravinsky, de como ele revolucionou a nossa ideia de padrão cerebral, tá? Então, espere um pouquinho. O negócio aqui é bronca. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Pessoal, nossa, passou muito rápido, acho que eu posso voltar mesmo, hein? Porque... Não é gostoso? Você se divertiu? Foi muito bom. Então, bom. Que tal você ver toda semana? Bom, pessoal, é o seguinte, a Marília já está me substituindo na opção de coisa. A partir da semana que vem, as lives. Live Neuroscience com a Marília. Não, pessoal, eu deixo a Carla para vocês mais um tempinho. Muito bom, muito obrigada por ter vindo, querida. Obrigada. Você sabe que eu admiro você, admiro o seu trabalho, admiro sua forma de lidar com a neurociência, de lidar com os alunos. Os alunos são tudo enlouquecidos por você. No feriado, 50 pessoas assistindo a Love Live, mais 15 no Instagram. Eles estão a semana toda comentando o post. Marília pra cá, Marília pra lá, Marília pra cá. Podem tietar mesmo, que é uma senhora professora. E, pessoal, não percam essa oportunidade de fazer o curso de Neurociência Aplicada à Educação de Adultos. Você não pode vir, não é tua praia, compartilha o link com o teu pessoal. É super importante a gente conseguir vingar esses projetos, porque tem muita gente falando de neurociência por aí sem conhecimento de causa, e a gente precisa cada vez mais poder levar esse conhecimento de qualidade que a gente produz para mais pessoas, tá bom? Aí, ó. Gente, Priscila, que saudade! Olha isso, a Lara, a Florence, a Nívia, a Adri, poxa, queridíssimas. A Karina, a Cida. Ela vai ficar aqui, ação entre amigos aqui. Vai ficar a Renata, a Daniela. Pessoal, beijos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vai ser ótimo quando você voltar as 1000 vezes que você vai voltar. Beijo. Até. Beijo.